paz do Senhor, gente, tudo bem? Hoje a gente tem mais um episódio maravilhoso aqui do 30 Minutos do Água que Pode. Então, gente, nós temos uma convidada especial, principalmente para mim, tá? Não queria falar nada, mas hoje a gente tem uma convidada maravilhosa e ela é Patrícia Pereira, ministra da palavra e profeta, dona dos bordões que só ela fala, você vai testificar. E também a mãe da apresentadora. Agora bora pra entrevista porque em 30 minutos o Água pode. Então, gente, a gente tá aqui com a minha mãe, Dona Patrícia, né? Que ela vai me catar, depois vou chamar ela de Dona. Mas ela é uma maravilhosa mãe, né? Também ela é preletora da palavra. E hoje a gente chamou ela aqui para falar algo com relação ao chamado dela e o posicionamento, que ela tem um testemunho edificante para cada um, tanto para mim quanto para vocês que estão acompanhando. Por isso, eu quero que ela se apresente aqui para podcasts para o pessoal do Ágape, para que eles te conheçam, mãe. Eu quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui, né? Em 30 minutos o Agape Pode. Para mim é uma honra fazer parte desse projeto e é uma honra estar do lado da minha filha, de cada um que está aqui participando nos bastidores. E é uma honra fazer aquilo que Deus, né, vai nos direcionando. Amo servir ao Senhor, amo o que o Senhor tem feito na minha vida e amo viver o chamado que o Senhor tem direcionado sobre a minha vida e a minha casa. Então é glorioso e que a gente possa passar um pouquinho hoje para você que vai estar aí nos acompanhando, como é a gente viver aquilo que Deus nos separa, né? Não o que nós queremos, mas o que Deus tem para nós e que você possa ser alcançado e edificado com a nossa vida, o nosso testemunho, e principalmente com a presença do Senhor, você que vai estar nos acompanhando. E, mãe, eu queria já começar com uma pergunta, para que você explicasse mais para quem está nos acompanhando, como que foi a sua caminhada, né? O seu testemunho, né? De como que você se converteu, né? Porque a gente conhece a tua história, tu não nasceu na igreja evangélica, né? Mas a gente quer que eles entendam e compreendam como foi a tua juventude, a dificuldade que você passou na tua juventude, e como que você chegou até hoje, a Patrícia que você é agora? Pode explicar para eles, por gentileza? Então, eu nasci no lar que minha avó servia ao Senhor, porteira do círculo de oração, né? A minha mãe não acompanhava, mas ela direcionava eu e a minha prima a acompanhar a minha avó, e nós éramos, assim, obrigadas a ir, né? Com a minha avó. E foi passando o tempo, eu fui crescendo e eu não gostava de estar na igreja. Eu ia porque eu era obrigada a estar na igreja, né? Até situações dentro da igreja de pessoas da mesma idade que nos tratava com indiferença por nós não sermos da igreja, né? Então isso me trazia muita revolta e eu não queria servir o Senhor. E ali eu fui participar do mundo, ir para as coisas que não agradavam o Senhor, né? Mas tudo tem o tempo e a hora certa, né? As orações, ela alcança, né? Na nossa juventude, no tempo certo. E foi isso que aconteceu lá em casa, né? E aí, quando o Senhor me chamou para servir, eu já tinha mudado de bairro, né? Tinha entrado em depressão. Logo após eu conheci o meu esposo, que é pai dos meus filhos, né? E aí foi quando eu estava grávida da Yasmin, foi quando uma amiga minha foi o canal de bênção para que eu fosse alcançada, né? Ela insistiu por muito tempo e eu falava que eu não ia para a igreja. E um certo dia eu fui, eu já estava quase ganhando a Yasmin. E quando eu cheguei nesse culto, um culto de trabalho de jovens que eu cheguei, a palavra foi certeira no meu coração, né? E não foi nem necessário fazer o apelo. Porque quando eu vi, eu já estava lá aceitando a Jesus. E você tem 22 anos e faz 23 anos que eu aceitei a Jesus nesse congresso. Nunca mais eu saí da presença do Senhor. Teve muitas guerras, muitas dificuldades no meio dessa caminhada, porque quando a gente é jovem, uma coisa é você já ser da igreja, você nascer num lar cristão, e na minha casa tinha só minha avó e duas tias minhas que serviam ao Senhor, né? E ali a gente zombava da minha avó, tirava sarro da minha avó quando a minha avó ia para a Santa Ceia. Eu fazia questão de pirraçar as meninas que eram da minha idade, porque era algo que eu não queria fazer parte. Eu não queria fazer parte da igreja, eu queria fazer parte do mundo, né? Só que Deus tinha
destinado uma história para mim, né? Assim como eu sei que tem para você que está aí nos ouvindo, né? Não adianta a gente fugir do decreto de Deus na nossa vida, da chamada, da separação. Porque quando eu estava em casas noturnas, com 13, 14 anos de idade, as pessoas falavam para mim: não é para você estar aqui, é para você estar dentro de uma igreja. E eu ficava revoltada, né, de ouvir isso dentro de casas noturnas, né? Um lugar que eu entrava, mas eu saía vazia da mesma forma, né? E quando eu aceitei a esse Deus, né, com 19 anos de idade, foi quando eu conheci o verdadeiro amor, né? Do Senhor me resgatar e resgatar a minha casa, né? Que foi o que o Senhor tem feito. E hoje eu glorifico a Deus por esse resgate que ele fez. Como que foi? Porque a única crente praticamente da nossa família era a avó Bisa, né? Isso. E como que foi a reação dela quando ela descobriu que você se converteu? Ela não acreditou, né? Minha avó, ela duvidou, né? Que eu tinha aceitado ao Senhor, né? Tanto que eu falava assim, vó, eu aceitei a Jesus. Ela, tá bom, né? E eu tinha mais uns primos, só que mora um pouquinho mais afastado da gente, meu tio que é pastor, né? Minha tia que sempre foi líder lá no círculo de oração, em Quatro Barras, ela cuidava das crianças. Então, assim, eu cresci indo passar minhas férias na casa deles e indo para a igreja junto com eles, porque era o hábito deles, não era meu, né? Mas quando eu falei para minha avó, foi engraçado, porque eu fiquei triste, né? Porque eu era a ovelha negra da família, né? O improvável que a gente escuta muito, né? Nós escutamos muito nos dias de hoje, você é improvável, e o improvável hoje está aqui para dizer que é provável o Senhor nos transformar. Então, quando eu ouvi a minha avó falar assim, que ela não acreditava, eu fiquei muito triste, então eu falava, Deus, eu preciso provar para ela que eu te sirvo, né? E a primeira coisa que, infelizmente, hoje a gente não vê dentro das nossas congregações é as pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo, né? Então, quando eu aceitei ao Senhor, eu achava tão lindo ver as pessoas falando em línguas. Eu falava, eu quero falar igual eles, eu quero ser assim, né? Via aqueles jovens falando em línguas sendo usados, irmãos em cima do púlpito, as irmãs, e eu falava assim, eu quero ser assim. E não demorou muito para o Senhor permitir o batismo com o Espírito Santo, né? E um dia eu fui acompanhar a avó para poder ir no culto na congregação onde ela estava, e ela viu eu batizada, sendo ali, né, falando em línguas, e ela chorou, porque ali ela viu a confirmação de que Deus tinha me resgatado. Então, assim, foi glorioso, assim, de ver que ela entendeu que realmente o Senhor me resgatou. E ela passou anos, né, orando. Anos orando, muitos Nossa, anos. Eu aceitei Jesus com 19 anos, ela ficou, na verdade, ainda a gente continua orando pelos outros da nossa casa, que ainda a gente permanece, né? sim. Mas anos lutando sozinha, porque, né, O meus vô não tios, era, o né? avô era afastado, Sim. né, da igreja, né, cantava nos jovens, tocava nos jovens, e por uma palavra, e a gente entende às vezes você que pode estar aí nos ouvindo, que está parado por uma palavra que foi lançada, né? Algo, algo que foi algo que foi lançado para você, alguma palavra que te feriu, né? Eu tenho essa experiência dentro da minha casa, né? O meu avô foi lançado uma palavra para ele, foi declarado algo sobre ele, né? Porque meu avô, ele tocava na igreja, mas ele não tinha sido liberto do cigarro ainda, né? E por uma palavra que lançaram sobre ele, ele saiu do caminho do Senhor. E com toda essa situação, todo mundo saiu, né? Porque a avó é como eu fazia com vocês quando pequeno. Ela levava, ela fazia questão, obrigava a ir para a igreja, né? E ali eles acharam essa brecha para não ter que mais ir para a igreja. Então ela ficou peregrinando todo esse tempo para que a casa dela voltasse a servir ao Senhor, né? E para a honra e a glória do Senhor, antes de que o Senhor a recolhesse, ela pôde ver o Senhor trabalhar, o vô voltar depois de 48 anos sem servir ao Senhor, né? Mediante a dor, mas ele voltou. Então, assim, hoje nós estamos vendo frutos da oração da matriarca da nossa família sendo sendo concretizado, né? Então eu fico muito feliz de ver que hoje eu sou resposta de oração, né? Vocês são resposta de oração, as nossos familiares são resposta de oração de uma senhorinha que ficava como
porteira do círculo de oração, né? A insistência dela foi o que A marcou, persistência. porque a gente toma muito a fé da avó, né? Sim, Porque foram anos orando pela restauração da casa dela, orando pela libertação do vô. O que eu sim, achei impressionante foi que praticamente quando o vô aceitou a Jesus, ele já largou do vício do cigarro dele, foi, porque o Espírito Santo que convence a gente. foi, E o Espírito Santo convenceu de tal forma o vô que foi lindo de ver. foi. E algo que eu queria ver com a senhora e até questionar, para quem está começando nesse chamado, porque a senhora também prega, né? Para Uhum, quem está começando nesse chamado, que tem um chamado de levar a palavra, de fazer o ID, né? De pregar, ou às vezes fazer o trabalho de missão, porque esse é o trabalho de todo cristão, sim, ser um missionário que leva a palavra do Senhor. sim, E para quem está começando, seja jovem, seja irmã, seja irmão, seja até mesmo crianças que sim. têm esse chamado e que não sabem como começar, de que forma que a senhora começou a desenvolver o seu chamado. Então, foi difícil eu aceitar, né, o chamado de levar a palavra do Senhor, né. A gente, desde quando aceitou o Senhor, eu ficava no meu cantinho, na igreja, né, acabava o culto, eu já ia para casa, mas aí eu tive você, tive a Catherine, tive seu irmão, e ali a gente sempre pelejando, né. E o Senhor falava que ele tinha algo muito grande sobre a minha vida, sobre a nossa casa. Só que muitas das vezes nós sabemos do que o Senhor nos chama, mas nós não queremos aceitar porque tem a renúncia, tem as retaliações, né, tem a separação, tem aqueles que sentavam com você e o Senhor permite sair por algo que é o propósito, não é pelas pessoas, mas pelo propósito que Ele tem. Para a gente viver o nosso chamado, nós precisamos permitir que o Senhor nos molde, que o Senhor tire tudo aquilo que não agrada. Então, o Senhor falava comigo, o Espírito Santo falava comigo, e eu falava assim: eu não quero isso. Eu não quero viver isso, porque eu sabia da renúncia. É algo muito sério você levar a palavra, você servir ao Senhor é algo muito sério. Isso não é brincadeira, você está trabalhando para o reino, nós estamos falando de almas, né? Nós estamos falando de nós, como servos do Senhor, nós somos chamados a levar a palavra, a ministrar que Jesus ele sara, ele cura, ele liberta, né? Então, quando eu passava isso, porque eu levava vocês sozinhos para a igreja, que o seu pai não ia para a igreja, eu falava assim: Deus, eu não consigo, não é para mim. Eu não tenho essa capacitação. Eu não consigo falar da forma que o Senhor quer. Eu não consigo me expressar porque eu sempre fui sim, sim, não, não. Né? Eu sempre fui muito direta nas coisas de falar. Então, isso me preocupava muito e eu relutei muito. E eu sei que tem pessoas que vão estar nos ouvindo, nos acompanhando, que reluta pelo chamado, que não quer viver o propósito, porque ela sabe que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? E muitas das vezes nós não estamos preparados para viver essa cobrança do reino dos céus, né? Só que hoje eu glorifico a Deus, eu falo, por que eu não obedeci antes? Né? Por que eu não vivi antes? Hoje, vendo você, vendo a sua irmã, vendo o seu irmão, trabalhando na obra do Senhor, fazendo aquilo, né? Numa época de juventude, numa época de mocidade, que muitos não querem estar dentro da casa do Senhor, né? Muitos querem estar vivendo lá no mundo, se deleitando nas coisas do mundo, só que é passageiro e eu vivi isso. Eu pude viver isso, né? Estar no mundo. Eu sei o que é estar lá e eu sei o que é estar aqui, né? Então eu falo, vale a pena você viver seu chamado. Só que o Senhor, ele faz como ele quer, né? Não é da maneira que nós queremos. Então é glorioso você se permitir ser usado pelo Senhor. É difícil? É. Não vou falar que é fácil. Não vou falar que vai ser um mar de rosas, porque não é. Tem tantas coisas que acontecem, tantas palavras para nos abater, para nos entristecer. Só que eu lembro de uma palavra que o Senhor me falava lá atrás, em dias de guerra que eu estava vivendo, que o Senhor falava assim: filha, olha para o alto. Né? Ele falava, não olha para as circunstâncias que você está vivendo. E as circunstâncias falavam para mim, para, desista. Aí o Senhor falava para mim, enquanto vocês eram pequenos, enquanto vocês estavam ali crescendo, o Senhor falava, como vai ser eles lá na frente, se você desistir?
Como que vai ser eles? É isso que você quer? Você quer que ele esteja pisando onde você pisou? Você está preparada para pagar esse preço? É isso que você quer? Porque muitas das vezes eu quis desistir, porque não é fácil, né? Só que é edificante você servir a Deus. É edificante você sentir a graça de Deus. É edificante você sentir a presença de Deus. É edificante você sentir o cuidado de Deus. E hoje eu falo, vale a pena ser fiel com Ele. Né? Então, que as pessoas que sejam alcançadas nos acompanhem e aquele que Deus tocar no seu coração, que você possa enviar isso para eles, que o Senhor, Ele restaura. O Senhor, Ele nos purifica, o Senhor, Ele nos cura, o Senhor nos levanta e o Senhor edifica a nossa casa. Então, que você possa dar liberdade para o Espírito Santo te usar na onde Ele quer, porque vale a pena ser fiel com Deus. Eu concordo totalmente com a senhora, porque foi através dessa persistência, a gente já conversou muito, e a senhora sabe que através dessa persistência sua de estarmos dentro da igreja, independente da situação, independente de muitas lutas a qual a gente já passou, independente dos puxão de orelha lá atrás da igreja, mas foi essa persistência que nos trouxe até aqui. São exemplos assim para nós jovens, né? Porque hoje, né, nós temos a oportunidade pela glória de Deus que nós conseguimos levar a palavra, que nós temos essa liberdade para estar louvando dentro da casa do Senhor e com toda a liberdade que Deus nos deu. E foi através da oração, porque não chora, amor, pelo amor de Deus, se a senhora chorar, eu vou chorar também. Mas foi através dessa persistência. Eu falo porque às vezes tem muitos jovens, né, que às vezes estão afastados dos caminhos do Senhor. E é através de uma oração, às vezes, da própria mãe, através da oração de um familiar. É como aconteceu com a avó, através daquela oração que aquela pessoa está sendo blindada, através daquela oração que a pessoa está sendo livrada de muitas coisas, né? Até mesmo da morte, porque tem um joelho dobrado. De tantos episódios ao qual a gente já passou aqui, de testemunhos, teve alguém atrás lá, né? Como a gente já passou num episódio com Eliezer, teve alguém orando pela vida dele, né? E assim, quando a gente também estava passando também os outros episódios, tem alguém orando por trás. E esse é o posicionamento, porque alguém tomou essa posição. Atitude. Alguém tomou a atitude de querer dobrar os joelhos e buscar o Senhor, colocar realmente a boca no pó. E isso que é lindo de ver, porque são exemplos. Às vezes a gente pensa, não é errado, claro, a gente tomar exemplos bíblicos, correto, mas quando a gente vê o exemplo em carne, né, o exemplo de persistência, o exemplo de oração, o exemplo de posicionamento, né, a qual a senhora já teve muitas das vezes, assim, e é algo assim que é exemplo para nós, como jovens, né? E eu acredito que todos que estão acompanhando aqui com a gente também, porque mãe, pai, tio, avó, todo aquele que ora pelos seus filhos, todo aquele que ora por um parente seu, ou até mesmo para quem não é parente, é algo muito importante. E se às vezes você pensa em desistir, como acontece, às vezes Satanás ele coloca tantas barreiras nas nossas vidas que a gente pensa em desistir, e permaneça fiel, porque olha onde a gente está aqui hoje. Hoje Deus está. Eu não vou falar que porque é glorioso para Ele, é para engrandecer o nome dele, mas olha onde a gente está hoje. Se não fosse a persistência de orações de pessoas que oram pela gente, então a gente não estaria aqui. Eu não sei onde eu estaria sem orações pela minha vida. Eu não sei onde cada um estaria sem as orações pela vida dessas pessoas, porque se não fosse a graça de Deus e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. E isso é fato, até para quem nos ouve, né? E a dificuldade, óbvio, a dificuldade ela bate na nossa porta. E a dificuldade ela bate tão forte na nossa porta que dá vontade de desanimar. Mas no começo, para ti, qual foi a maior dificuldade para você quando você começou a exercer o seu ministério, não só como pregar, mas também de seu ministério de firme mesmo na fé, de estar firme? Qual foi os levantes que vieram sobre a sua vida, que
tentaram, né, que Satanás tentou colocar sobre a sua vida para que realmente você, não, aqui acabou para você. Para que eles entendam a realidade, o que a gente tenta mostrar através desse podcast. A realidade da vida de uma pessoa que prega, porque muitas das vezes as pessoas não sabem quem está subindo em cima do púlpito, o que a pessoa passa, né? E é isso que nós queremos transpassar, de que aquela pessoa que está subindo em cima daquele púlpito para pregar também é um ser humano. Sim. Falho, mas também é um ser humano que passa por dificuldades. E eu queria que você explicasse um pouco da dificuldade, uma das dificuldades, né? Porque acompanhando, a gente sabe que foram várias, mas uma das dificuldades e a maior bênção, né, que o Senhor já colocou sobre a sua vida. Queria que você falasse um pouquinho para eles entenderem. É exatamente nisso que você falou, eu fico lembrando assim, lá no início da minha fé, né? Eu ficava falando, mas nossa, eu vou ter que largar dos brincos, eu vou ter que largar de ouvir as músicas, né? Que eu gostava de ouvir, eu não posso mais usar calça, né? Porque eu falava, eu não vou colocar, não vai ter saia no meu guarda-roupa, né? Então isso era uma guerra muito constante. E eu só tinha 19 anos. E estava para me tornar mãe, né? E assim, eu não era casada no papel, eu morava junto, eu era amasiada, né? E nova, casada nova, um casal jovem, né? Então, quando eu entrei para servir ao Senhor, as pessoas me abraçaram, né? Então, é muito maravilhoso esse espaço, porque, assim, quem me abraçou? Os jovens. A liderança dos jovens me abraçou, né? O pastor me abraçou. A igreja me abraçou, né? Então isso foi, para mim foi algo que eu dou muito valor e o que eu posso fazer pelos jovens, da onde eu congrego, aonde eu coloco a planta dos meus pés, está intercedendo por vocês, meus filhos, pelos aqueles que o Senhor coloca ao meu redor, porque foi aonde o Senhor me trouxe um alicerce para servir a Ele. Porque mesmo tendo vocês pequenos, eu lembro que os líderes ou algum componente da mocidade, eles falavam assim, irmã Patrícia, nós vamos passar na tua casa para te pegar. E você era bebê, a Catherine era bebê, nem tinha o Vitor ainda. E elas falavam, mas tem espaço para os teus filhos. Então elas nunca deixavam eu ir sozinha. Sempre elas tinham esse cuidado. E isso foi um diferencial muito grande para eu permanecer na presença do Senhor. É um amor que, como as pessoas que me conhecem, mas tem aqueles que não me conhecem vai estar vendo, eu tinha algo que era uma guerra de sentimentos por rejeição e muitas coisas pela a minha infância e tantas coisas assim, né? Que eu tinha passado. Então, Deus estava trazendo cura de entender esse cuidado, né? Pode ser que você que esteja aí nos acompanhando tenha esse sentimento de rejeição, quem sabe de algo que você não consegue perdoar, algo porque jovem é assim, né? Nós estamos numa guerra constante. E quando eu aceitei ao Senhor, eu estava na minha juventude, né? Então, quando eu vejo esse cuidado e eu lembro desse cuidado, essa foi a base. Primeiro, Jesus, né? O nosso Deus. Mas essa foi a base para eu permanecer em pé. Porque sempre tinha alguém para bater na minha porta e falar: eu estou aqui. Você não vai ficar para trás, eu estou aqui. Então, eles nunca me deixaram para trás. Esse é o verdadeiro amor que, infelizmente, em muitos lugares está faltando hoje, né? Como que eu posso te falar? Eu me preocupar com a sua dor, com as suas guerras. E é como você falou, né, Yasmin? O que que acontece? Nós subimos lá para ministrar a palavra, pela misericórdia de Deus. Mas tem dias que só o Senhor sabe como nós estamos em cima de um púlpito, né? As guerras são travadas. E quando eu olhava lá atrás, que vinha tantas dificuldades para que eu viesse desistir do evangelho, porque não é fácil. Você, né, principalmente os jovens, a retaliação, o prato que Satanás vai mostrando, que é imundo, mas perante os olhos nossos, parece que não é. Então eu tinha essa guerra constante, né? Eu tinha a guerra constante de estar no culto, mas eu querer estar assistindo a novela. Eu tinha a guerra constante de estar no culto, mas quando eu chegava em casa, eu ligava as músicas seculares, né? E para mim estava tudo certo. E não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a renunciar. E hoje eu aprendi essa renúncia. Hoje o Senhor me ensinou essa renúncia. Só que nós temos que entender, né, e falo para não só para as juventudes, mas um contexto igreja, que nós precisamos, eu sempre falo para você e para os seus irmãos, um degrau de cada vez. Nunca queira subir
um degrau a mais, porque a queda vai ser grande. Quando a gente entende que mesmo na nossa aflição, na nossa dor, nós vamos subir degrau por degrau, o Senhor ele vai moldando o nosso alicerce. O Senhor vai nos moldando e aí você vai indo ao alvo daquilo que Ele quer, daquilo que Ele tem sobre a tua vida. Então você viver esse chamado não é fácil. Só que quando você entende, quando que foi que eu entendi? Eu levei anos para entender o chamado. Eu levei anos para aceitar o chamado, né? Então o Senhor me levou a participar dos jovens. Eu fui para ser regente do círculo de oração. Eu não sabia reger, mas era o propósito de Deus para eu viver o meu chamado hoje. Hoje eu entendo que foi necessário eu passar pelo círculo de oração, e essa base do círculo de oração é aonde hoje o Senhor faz muitas coisas sobre a minha vida no meu ministério, né? Eu fui ali líder de jovens, de adolescentes na nossa congregação anterior, né? Então, assim, eu aprendi muito, eu lembro das guerras, porque eu falava, Deus, se eu não tenho paciência com os meus, como que eu vou ter com esses adolescentes da nossa igreja, né? E naquele tempo, as pessoas oravam pelos cargos. Não era dado cargo de qualquer maneira. Hoje, eu estou pregando, vai lá. Não, você tem que ser Jesus na sua vida. É o Senhor que tem que ser o centro da sua vida. E eu lembro que o pastor, naquela época, ele falou assim, irmã Patrícia, o Senhor me mostrou você. Eu estava orando por uma liderança para os adolescentes. Eu falei, pastor, eu não tenho paciência nem com os meus filhos. Eles eram adolescente e tinha tanta coisa e tanta guerra, e nós passamos por tantas situações. E eu falava, pastor, como que eu vou liderar adolescente? Pastor, o senhor vai, quando o senhor chegar aqui, vai estar um que eu vou estar pegando pelo pescoço, porque eu sempre fui muito sistemática, eu sempre fui muito neurótica nessas partes, enfim, não. E aí o Senhor foi me ensinando, cuida da minha noiva, que eu cuido dos teus. Cuida daquilo que eu coloquei na tua mão, que eu cuido dos teus. E ali eu lembro que no primeiro ensaio com os adolescentes, foi muito engraçado, porque chegou naquela ruaça, aquela bagunça, eles fazendo o que quer, e eu sempre sistemático, falei, agora eu vou pegar eles na porta e vou barrar. O Senhor falou assim, não, fica quieto. E aquilo para mim foi uma afronta. Só que eu chegava em casa, eu descontava em quem? Em vocês, né? Eu descontava em vocês. E no segundo ensaio foi a mesma coisa. O senhor falou, fica quieta. Eu falava, Deus, hoje eu vou pegar eles. Hoje eles vão entender que a obra do Senhor não é assim. Só que não é assim que nós podemos fazer. Quando nós queremos ser servos, eu preciso servir para ser servido. Né? Então, quando o Senhor foi ensinando que eu precisava fechar minha boca, ouvir primeiro, para depois eu falar, e no dia que o Senhor me deu a oportunidade de falar com os adolescentes e ver que eles abraçaram de uma forma que nós víamos os adolescentes num dia de 8 graus, estava de pijama, mas estava dentro da igreja na consagração. Chamava os adolescentes para que você fosse fazer uma visita e eles acabaram, arrebentados com as provas deles. E eles estavam ali, né? Passar o que nós passamos com você, passamos com a Kathleen, passamos com o Vitor, né? Por tantas situações, porque ali eu fiquei tão assim, olhando o filho dos outros e esquecendo dos meus. Né, que foi aonde teve as tentativas que aconteceram com vocês, que eu creio que já falaram do testemunho, né, depois do Vitor, do que aconteceu. Aí o Senhor falou assim para mim, filha, cuida da tua casa. O teu ministério não começa dentro da igreja, o teu ministério começa dentro da tua casa. Né? E para mim era uma guerra constante, porque minha guerra maior era dentro de casa. Né? Então aquela guerra para poder entender que o meu ministério como serva, como estava dentro de casa. E o Senhor começou a mover sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? E hoje, para mim, para que eu possa ver vocês sendo um instrumento na mão de Deus, não tem preço que pague. Eu falo que esse é meu maior presente, né? Ver vocês, e eu sei que ainda vamos ver o teu Pai servindo ao Senhor. Então, isso não tem preço que pague. Dá para a gente entender que nós estamos no caminho certo, né? Que a renúncia, ela vale a pena. Né? Mas eu podia estar ali junto com meus amigos, né? Mas na minha fase de adolescência eu sei, eu também passei. Só que não vale a pena, é algo tão vazio. E você vê jovens dentro da igreja hoje sendo usados verdadeiramente pelo Senhor, cheios da presença do Espírito Santo, porque tem pessoas por trás, tem liderança orando, tem círculo de oração orando, tem os pastores das igrejas locais orando, tem pessoas que vocês não têm dimensão que estão orando pela sua vida. E quando eu chegava nos lugares, eu lembro que as pessoas falavam assim, eu orei pela tua casa. E eu não tinha conhecimento
que tinha orado pela minha casa. Então vale a pena persistir e não desistir do chamado. Então, gente, hoje a gente está encerrando aqui, mas, mãe, Deus abençoe. Muito obrigada por estar compartilhando a tua história com a gente, com todos nós, né? E, gente, eu queria só dando uma finalização, que amanhã a gente vai lançar o episódio do Agape in Off, tá? E de todos os episódios, tá? Que a gente gravou no decorrer dessa semana, os 3 episódios que a gente gravou. E também eu queria falar com vocês. Tá vendo esse look? Tá vendo esse look da minha mãe? Tá vendo esse look da esse look maravilhoso? Então, gente, esse look é do nosso patrocinador, a Fável Store. Gente, eu tô insistindo de novo e eu insisto novamente. Mãe, levanta, pelo amor de Deus, vamos mostrar esse look. É Porque a gente é maravilhoso. maravilhosa, né? Vamos ser sinceros, a gente é maravilhosa. Gente, esse look é da nossa patrocinadora. Você não deixa de acompanhá-la lá no Instagram. E você gente. pode acompanhar ela através da onde? Nós temos um link na descrição que leva até o Instagram dela. Segue ela lá no Instagram, pede já as dicas, pede as promoções para ela, que vai ter um monte de promoções maravilhosas e preços imperdíveis. E uma mais linda que a outra, Ai, né? gente, Porque a gente não sabe qual que fica, viu? Já vou te adiantando, são peças maravilhosas, exclusivas e que você vai amar. E que assim, o que é uma serva bem vestida, o que é um servo bem vestido? Nós estamos indo adorar o Rei dos Reis, então não é de qualquer maneira, né? E eu aprendi isso, então vai lá e clique e segue a Fável Store. Amém. Amém? Antes da gente finalizar, por final, a gente vai fazer uma oraçãozinha. Amém. Daí a gente ora. Mãe, você ora pra gente? Olha, eu posso só deixar uma palavra para que você possa entender, porque eu não podia deixar, né, passar batida essa palavra. O Senhor tocou no meu coração hoje pela manhã e eu quero te dizer sobre o teu chamado e o teu posicionamento, porque ele vai ter resposta. Ali, quando a gente olha em Provérbios 16:1, o Senhor fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode estar até fazendo um plano, quem sabe há anos, você batendo cabeça, você tentando fazer aquilo que o teu coração manda. Só que quando nós entendemos que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, o que Ele declarou na tua vida? O que o Senhor tem te separado. E eu não posso deixar de falar porque é o meu ministério. É o que o Senhor me chamou para servir. O que o Senhor declarou sobre a tua vida. O que o Senhor lançou sobre você vai se cumprir. Mas permita Ele desenhar o plano e o projeto sobre você. Porque você vai viver o extraordinário de Deus. Então se permita. Vai vir dificuldade? Vir. Vai vir pessoas falando... Esquece, vai vir, mas levanta sua cabeça e deixa o Senhor te usar, que eu tenho certeza que você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor e você vai entoar o hino da vitória. Amém? Eu não podia deixar de falar essa palavra que o Senhor estava tocando no meu coração. Amém. Amém? Olha pra gente, Vamos mãe. estar orando em nome de Jesus. Deus de poder, Deus de glórias, Pai. Louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por este projeto, Pai, por cada vida que está envolvida, Pai, neste projeto. Cada vida que vai ser alcançada, Pai. Aqui nós estamos falando, Senhor, sobre chamado, Papai. Sobre, Papai, posicionamento. Eu sei que muitas das vezes nós queremos largar do barco, Senhor, abandonar o barco, Pai. Pode ser que tenha as pessoas que estejam nos ouvindo, nos acompanhando, Senhor, que está ali, Papai, num contrito, Senhor, do mar revolto. Mas o Senhor é um Deus glorioso. O Senhor é um Deus que não nos abandona, Pai. O Senhor é um Deus que dá direção ao nosso barco, Senhor. Vai de encontro com as vidas que estão, Papai, nos ouvindo, nos acompanhando. E que eles possam entender, Senhor, que vale a pena se posicionar. Vale a pena obedecer, Papai. E que eles são, Senhor, um grande instrumento na tua mão. Se tem alguém precisando, Senhor, de uma cura, envia o seu Espírito Santo sobre estes lares, Pai, sobre estes corações, e que eles possam, Senhor, entoar o hino da vitória e ser testemunho para o teu reino e a tua glória, e que cada um que ainda passar por este projeto, Papai, cada vida que se assentar neste lugar, que seja para a bênção, Senhor, que seja para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela visualização de cada um e muito obrigado pela presença de cada um. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!